Oi pessoal, tudo bem? Em nossa aula hoje estudaremos as medidas de tendência central, ou seja, a média, a mediana e a moda. São componentes da estatística básica que são indispensáveis na interpretação de problemas, análise de dados e conjecturas também. Então vamos lá. As medidas de tendência central são importantes porque muitas das vezes é mais prático usar um número para representar um conjunto numérico. Às vezes você tem uma grande quantidade numérica, seja idade, peso, etc., e você quer utilizar um número para representar aquele agrupamento. Então você recorre a essas medidas. Em geral, é um número que assume perfeitamente as características de todo o conjunto, ou de pelo menos a grande maioria desses números, tá bom? Ele é um representante desse conjunto também. E é isso que as medidas de tendência central fazem. Então a gente vai dar ênfase agora à média, à mediana e à moda, tá certo? Então vamos lá, começando pelas médias. Quando a gente fala em médias, no modo geral, a gente tem 4 tipos aí que são ensinadas, né, nas escolas básicas, e muitas delas também se estendem aos cursos superiores, nos cursos de estatísticas. Tá certo? Então, o que é que a gente tem aí? Nós temos a média aritmética simples, né? Aquela que a gente conhece, a média aritmética ponderada, a geométrica e a harmônica. Nesse estudo que eu estarei fazendo com vocês, eu trarei apenas a menção da média aritmética simples e a média aritmética ponderada, tá bom? Mas em outro momento estudaremos a geométrica e a harmônica. Então, o que é que nós temos aí? Ó? A média aritmética simples, ela no geral pode ser aplicada em qualquer tipo de valor, mas ela é recomendada, certo? Quando a gente tem valores que na sua maioria não são repetidos, tá bom? No caso da aritmética ponderada, ela é recomendada quando a gente tem valores que se repetem, porque em sua característica ela simplifica. Por isso eu coloquei aqui que a ponderada ela é vantajosa pela representação. Você não perde tanto tempo repetindo os valores que ali estão repetidos. Você pode utilizar uma multiplicação, que no caso se trata de uma soma de valores sucessivos, né? E ali você tem uma representação mais vantajosa na média aritmética ponderada. E eu trouxe aqui uma situação para que a gente pudesse relembrar um pouco sobre o que são ou o que é a média aritmética. Eu coloquei aqui o seguinte: considerando um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos, efetuamos a média dessas idades. Então vamos lá como é que ficaria. Ó. Aqui eu represento por MA a média aritmética. Então aqui eu vou somar os 5 valores das idades, tá certo? 22, 20, 21, 24 e 20. E eu somo e o resultado divido por 5. Por que por 5? Porque eu estou com 5 entradas de informações. Como eu tenho 5 entradas de informações aqui, eu tenho que dividir por 5. Logo dá 107 dividido por 5, 21,4. Ou seja, a gente diz que a média aritmética, ou simplesmente a média de idade do grupo, é de 21,4 anos. Outra situação que eu trouxe aqui para vocês, a situação 2, onde diz que, no caso de um aluno que realizou diversos trabalhos durante o bimestre e obteve as notas 7,5, 8,5, 10 e 7, observamos que a média aritmética também seguirá o mesmo algoritmo. Ó, 7,5 mais 8,5 mais 10 mais 7. Agora nós temos 4 entradas, tá bom? Por isso que dividiremos por 4. Inclusive, eu quero chamar até a atenção de vocês que se esse aluno tivesse obtido uma média 0, o 0, mesmo sendo um valor nulo, ele também é considerado como uma entrada de informação. Então, dividiria por 4 também, tá bom? Isso é só uma observação. Então, aqui eu somo os 4, divido por 4, a soma dá 33, dividido por 4, o resultado dá 8,25. Então, a gente diz que nesse bimestre o aluno teve média de 8,25. Ou seja, na média aritmética, no modo geral, a gente pode avaliá-la da seguinte forma, tá certo? Ou não simplesmente avaliá-la, mas a gente pode compreendê-la da seguinte forma. Ó. Podemos afirmar que
dados os N valores, quando eu boto N valores, tá certo? Eu estou me referindo a uma quantidade indefinida de valores. Nos exemplos que eu trouxe para vocês, eu coloquei 5 valores em um, 4 valores em outro, mas a regra serve para uma quantidade indeterminada. Então, eu tenho aqui, ó, x1, x2, x3, reticência, xn. Então, digamos que eu tenho n elementos lá no meu agrupamento, certo? De uma variável. E a média aritmética, ela é o número obtido da seguinte forma. Então, vamos lá. Tenho aqui, ó, a média aritmética. Eu vou somar todos os valores do meu agrupamento, até o último, até o enésimo, a gente pode assim chamá-lo. E a gente divide por n, que é exatamente a quantidade de valores. Veja se não faz sentido, ó. Primeiro valor, x1. Segundo valor, x2. Terceiro valor, x3. Enésimo valor, xn. Então, se eu tenho n valores, eu somo e divido o resultado por n. Então, está aí a forma que nós podemos, de forma geral, no caso, né, calcular a nossa média aritmética de um agrupamento de informações de valores, tá bom? Agora vamos falar da média ponderada. Se você recorda, é o segundo tipo que eu disse que abordaríamos na aula de hoje. Então eu trouxe aqui uma primeira situação para falar sobre a média ponderada. Acompanhe-me nessa leitura. Numa turma de concluintes do ensino médio, há 10 estudantes com 16 anos, 12 com 17 anos e 18 com 18 anos. Logo, a média das idades dos estudantes dessa turma equivale a... Antes de irmos para a resolução desse problema, vamos perceber que aqui não existe somente um estudante com 16 anos, existem 10. Então, eu tenho 16 anos repetidos 10 vezes nessa turma. Eu tenho a idade de 17 anos repetida 12 vezes. E a idade de 18 anos repetida 18 vezes. Então, perceba, quando lá no início eu falei sobre a utilização da média ponderada, quando eu tenho valores, quando eu tenho informações que se repetem. Então, eis aí um exemplo prático que a gente pode aplicar o conceito de média aritmética do tipo ponderada, tá bom? Então, vejam só, aqui eu tenho MP como representação abreviada de média ponderada. Observe que na minha armação eu vou levar em conta o quê? O que eu coloquei aqui de vermelho, se você percebe, é a quantidade de vezes que a idade repete. Por exemplo, 16 anos se repete 10 vezes. 17 anos se repete 12 vezes. 18 anos se repete 18 vezes. E aqui embaixo eu vou dividir pelo total de alunos. Obviamente, se eu tenho 10 alunos com 16 anos, 12 com 17 e 18 com 18 anos, então eu só preciso somar a quantidade desses alunos. O que eu vou ter aí é exatamente o resultado total de alunos nessa turma do ensino médio. Então, fazendo as devidas multiplicações, o que é que eu tenho? Aqui vai dar 160, ó. Aqui eu tenho 12 vezes 17, 204, 18 vezes 18, 324. Ao todo eu tenho 40 alunos. O resultado da soma aqui das idades dá 688, onde eu divido por 40 alunos, então eu vou ter uma média de idade de 17,2 anos nessa turma. É bem simples, né? Dá para perceber. Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, outra situação, ela diz o seguinte, ó, presta bem atenção aqui. Certo candidato obteve na prova objetiva de um concurso nota 6,8 em conhecimentos gerais, que tem peso 2. Aí eu vou até grifar aqui que eu quero comentar sobre esse peso, tá bom? E 7,2 em conhecimentos específicos, que tem peso 3, outro peso. Ele quer saber o seguinte, a média desse candidato na prova objetiva foi de... Ó, o que são pesos? Na verdade, quando a gente faz uma prova de concurso, dependendo do cargo que está sendo concorrido, existem disciplinas que são tidas como mais importantes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Digamos que uma pessoa vai fazer o concurso para ser, por exemplo, um advogado de um município. É obviamente, claro, que as disciplinas de direito, elas têm um peso maior, por exemplo, que uma disciplina de informática, se cai na prova. Então, essa disciplina que tem uma importância em relevância maior, ela vai ter um peso maior, certo? Esse peso, entre aspas, é a ideia, ele dá a ideia de repetição dessa nota. Então, é como se dissesse que a prova de conhecimentos gerais, por exemplo, aqui, a nota dela, ela vai ser repetida 2 vezes. E
a nota de conhecimentos específicos, ela vai ter uma frequência de repetição de 3 vezes. Então, a esse nível de relevância a gente denomina de peso, tá certo? Esse peso não tem nada a ver com o peso físico, tá bom? Com a força peso. É apenas uma representação da frequência de relevância da informação, ok? Espero que eu tenha sido bem claro. Então, dando continuidade, o que é que a gente tem aqui? Ó? É bem simples. O argumento, ele é o mesmo. Ó, eu tenho uma média ponderada, então aqui eu tenho em vermelho o peso da nota de conhecimentos gerais, que é 6,8, e aqui eu tenho o peso da nota de conhecimentos específicos, que é de 7,2. Então, peso 2, peso 3. Vou multiplicar o peso pela nota, o peso pela nota, e aqui eu somo os dois pesos, tá certo? Então, vai ter como resultado o seguinte: 13,6 mais 21,6 dividido por 5. Isso vai dar 35,2 dividido por 5, que dá 7,04. Então, essa será a média desse candidato, né? Na verdade, essa foi a média do candidato nesse concurso. Então, mais adiante, eu tenho o seguinte. Ainda na média ponderada, a gente pode olhar para ela de modo geral. Então, diante dos dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês, vocês já devem ter percebido que consideremos uma relação de valores formada pelos elementos x1, x2, recência, xk. Ou seja, esse xk é apenas um termo, tá certo? Que eu vou determinar. Pode ser 10, 20, 30, enfim. Quantos termos tiverem no meu agrupamento, tá bom? Com frequências absolutas respectivamente iguais a N1, N2 e Nk. Essas frequências são as repetições, são os pesos, tá certo? Dependendo do contexto do problema. Então, a média ponderada desses valores é, aqui eu coloquei uma representação, uau, você olha para cá e diz, o que é isso? Não se aperreie. É exatamente o que a gente fez de uma forma generalizada. Para que serve a generalização, pessoal? Para que eu compreenda onde esse tipo de aplicação pode ser colocado. Então, eu tenho aqui uma abrangência infinita na utilização da média ponderada, tá certo? Então, ó, esse N1 vai ser a frequência de repetição da informação x1. Esse N2 vai ser a frequência de repetição da informação x2, até o último. Então, o último vai ter o seu peso, a sua frequência absoluta de repetição, e aqui a informação última. E no fim, você vai somar com a quantidade de frequências. Então, eu vou somar todas as frequências que eu possuo dentro do meu problema. Foi exatamente o que aconteceu nos exemplos anteriores. Eu tinha lá, por exemplo, na questão das idades, eu tinha uma quantidade de alunos com 16 anos. Eu tinha 10 alunos com 16 anos. Então, 10 é a frequência absoluta de repetição da informação 16 anos, tá certo? Isso na prática é bem simples, eu só trouxe essa fórmula aqui para você ter noção da forma generalizada da média ponderada. Agora vamos falar sobre a segunda medida de tendência central, a mediana. Vamos lá. Analise comigo a seguinte situação. Eu tenho aqui alguns valores, tá certo? Eu tenho 2, 3, 1, 2, 198, 3, 2, 1, 2. E eu lanço a seguinte pergunta para vocês. Será que a média desses valores os caracteriza de forma eficiente? Em outras palavras, será que existe um número que será a média desses valores que de fato vai caracterizá-los? Então vejam só. Para a gente responder essa perguntinha é bem simples. A gente vai calcular a média aritmética desses valores, que por sua vez somaremos tudo e dividiremos por 10, já que há 10 valores. Então eu tenho aqui 214 como resultado dessa soma, dividido por 10 vai dar 21,4. 21,4. Agora perceba, pessoal, que esse valor aqui ele não representa adequadamente todos esses 10 valores que pertencem a essa representação aqui de elementos. Perceba que não é de forma adequada uma representação estatística para uma análise. Então, esse valor ele tem uma disparidade muito grande. Perceba a que distância ele está do 100, a que distância ele está do 1. Então, não é um valor adequado. Para esse tipo de situação, a estatística ela vai se utilizar
dentro de uma análise de outra medida de tendência central, que é a utilização da mediana. E para que a gente também tenha esse conhecimento, que é indispensável na interpretação de alguns dados, certo? E de alguns tipos de questões no contexto de vocês, estudantes, a gente vai ter o seguinte, ó, mediana. Vamos considerar N números em ordem crescente ou decrescente, tá certo? A mediana, ela vai ser o seguinte. Primeiro caso, a mediana vai ser o número que ocupar a posição central se esses elementos que eu tiver, ele for em quantidade ímpar. Não entendeu, né? Vamos lá novamente. Eu estou dizendo a você que considere N números ou N elementos numéricos. Coloque ele em ordem, ou crescente ou decrescente. Agora, você quer saber a mediana? Você tem que observar o seguinte. A mediana vai ser o número que ocupar a posição central se a quantidade de elementos que você tem for uma quantidade ímpar. Por quê? Porque se essa quantidade de elementos que você tem for par, aí a história muda. Por que a história muda? Se eu tenho uma quantidade par de elementos, ó, perceba aqui comigo, imagina que eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Logo, eu não tenho nenhum elemento no meio, eu vou ter 2 elementos no meio. Então, eu vou ter que pegar esses 2 elementos do meio e calcular a média aritmética deles. Ah, professor, eu não estou entendendo muito bem. Sei que alguns entenderam, outros estão com dificuldade, mas não se preocupe. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma situação. Ó. Em uma classe, foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. 3, 5, 2, 0, etc. Até o 15º dia, houve 7 faltas, onde houve 7 faltas. O que é que eu, como leitor, estudante, observador, analítico, preciso prestar logo atenção? Ele determina já a quantidade de elementos, ó, as faltas durante um período de 15 dias. Então, eu tenho uma quantidade ímpar. Se eu tenho uma quantidade ímpar, quando eu tenho uma quantidade ímpar, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, é uma quantidade ímpar, eu vou ter, por certo, um elemento central. E esse elemento central ele vai ser a mediana. Então, como é que ficaria essa situação? A mediana dessas faltas vai ser exatamente o 3. Por quê? Eu pego a quantidade de faltas no decorrer desses 15 dias, de cada dia, coloco em ordem crescente. Ó. Coloquei todas em ordem crescente. E quando eu coloquei em ordem crescente, perceba que eu tenho 15 informações. Se é uma quantidade ímpar, eu vou ter um valor no meio. Logo, eu vou ter 7 valores que antecedem, 7 valores que ficam logo em seguida, e no centro eu vou ter aqui, ocupando a posição oitava, a mediana, que eu represento de forma abreviada pelo número, ou que eu represento de forma abreviada por ME, o número 3. Fui claro, pessoal? Se não fui, eu trago mais outro exemplo para vocês. Uma situação 2, veja, dados os números 2, 3, 1, 2, 100, 98, 3, 2, 1 e 2, determine a mediana desses valores, que é exatamente os valores que eu coloquei no início desse tópico de mediana, tá bom? Quem está prestando atenção está ligado que esses foram os valores que eu coloquei lá, cuja média não representava bem, que era 21,4. Então, vamos lá. Então, ó, em ordem crescente, temos 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 9, 8, que é o 98, e tem o 100. Aqui eu coloquei, a gente confere, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Então, eu tenho aqui os 10 valores em ordem crescente. Como é uma quantidade par, são 10 valores, então eu vou pegar os 2 valores que estão no centro, olha aqui, que são 2 e 2, coincidentemente deu o mesmo, e eu vou pegá-los e calcular a média deles dois. Então, eu vou somar esse 2 daqui com esse 2 e dividir por 2, que também deu 2, tá certo? Às vezes acontece de dar número distinto um do outro, então a média vai ser um valor decimal, às vezes, vai ser um número que não está aqui. Enfim, não existe uma regra de dizer que sempre vai dar número 2, se aqui for, enfim, não tem como generalizar isso, beleza? É só você pegar os 2 valores centrais, somá-los e calcular a média deles dois, no caso, somando e dividindo por 2.
Fui claro, gente? Então agora vamos falar da terceira medida de tendência central. Que medida é essa? A moda. Quem nunca observou ou usou ou falou em algo que está na moda? Quando a gente diz que algo está na moda, na verdade, a gente está se referindo a objetos, ações, formas de agir, certo? Que com frequência estão sendo utilizados, que na maioria dos usos ele está lá presente. Se é uma roupa, a maior parte das pessoas estão usando. Se é a cor do cabelo que está na moda, então a maior parte das pessoas ali estão usando. Se é, por exemplo, um ritmo, uma música, enfim, a maior parte está ali ouvindo. Então, no conceito estatístico, a moda ela se parece bem com isso. Eu trouxe até aqui uma situação em que a moda ela é de fato utilizada. Em uma pesquisa com um grupo de adolescentes, foi perguntado qual era o esporte preferido de cada um deles entre futebol, natação, vôlei, basquete ou ciclismo. O resultado foi o seguinte: 14 preferindo futebol, 7 natação, 8 vôlei, 5 basquete e 4 ciclismo. Não seria conveniente querer identificar qual é a média desses resultados ou mesmo qual é a mediana, pois não se trata de resultados numéricos. Perceberam, né? Porque aqui eu estou falando de escolha de modalidade esportiva. Então, para isso, precisamos de uma medida de tendência central conveniente para variáveis qualitativas, tá certo? Que ela não expressa simplesmente quantidades de elementos numéricos, e sim quantidades de escolhas. Então, eu chamo ela de uma variável qualitativa, que é a medida que eu vou utilizar, a moda. Então, dentro do conceito da moda, certo? A moda é a medida de tendência central definida como o valor mais frequente de um grupo de valores observados. Em outras palavras, é aquele elemento que mais se repete, tá certo? Dessa forma, a moda da situação anterior é o futebol. Então a gente vai apresentar da forma abreviada a MO, o futebol. Por quê? Porque o futebol ele foi escolhido com maior ocorrência. Então ele foi escolhido por 14 pessoas, tá certo? Então a moda vai caracterizar aquele elemento que foi escolhido ou que na representação aparece com maior frequência. Eu trouxe aqui outros exemplos. No exemplo 1, eu tenho um grupo de pessoas com idades 2, 3, 2, 1, 2 e 50 anos. A moda é 2 anos, né? Então, a gente representa MO igual a 2 e demonstra mais eficiência para caracterizar o grupo que a média aritmética. Se eu fosse calcular a média aritmética aqui ia dar 5, mais 5, 10, 60, no caso ia dar 60, porque eu somando tudo, com os 10 com 50, dá 60. Se eu divido aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá 10 anos a média. Então, veja, a média 10 anos não se encaixa bem aí de forma adequada. Então, 2 de fato caracteriza o grupo. Eu tenho que a maioria do grupo também ela tem 2 anos e é a moda, é o valor da idade que mais se repete 3 vezes, tá bom? Outra situação, se as notas obtidas por um aluno foram 6, 7,5, 7,5, 5 e 6, dizemos que a moda é o quê? 6 e 7,5. E que a distribuição ela é bimodal. Biduplicidade, duas modas. Então, eu tenho aqui o 6 repetindo-se e tenho o 7,5 repetindo-se. Então, eu tenho duas modas nesse tipo de distribuição. Aqui eu tenho, quando não há repetição de números, como para os números 7, 9, 4, 5 e 8, veja que nenhum se repete, então a gente diz que não há moda. E a distribuição ela é chamada de amodal, prefixo a de negação, ou seja, não existe moda. Então, existem situações que a moda ela não vai existir. E quando não existir, o que é que eu boto, professor? Zero? Não. Não invente de colocar zero. Porque se você colocar zero, você está dizendo que o zero é o valor que mais se repete. Você simplesmente classifica como uma distribuição amodal. E agora, pessoal, vamos para a aplicação do conteúdo. Então, eu trouxe aqui primeiro exemplo para que a gente possa entender na prática como poderá vir uma situação, enfim, da aplicação das medidas de tendência central.
duas cargas pontiformes iguais a 5 vezes 10 elevado a menos 6 e 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb se encontram no vácuo e estão separadas por uma determinada distância. Uma terceira carga pontiforme corresponde à média das cargas iniciais. É correto afirmar que esta terceira carga é igual a. Então, eu tenho aqui 5 opções e eu vou ter que descobrir qual é essa carga através do cálculo da média dessas duas cargas que são fornecidas logo no início do meu enunciado. Então, acredito que vocês já devem estar estudando. Se não, estão prestes a estudar, ou pode ser até que já estudaram esse conceito físico aqui de cargas, mas nesse tipo de problemas a gente vai estar, utilizando a aplicação da média aritmética, tá certo? Para resolver o que ele propõe. Então veja, para eu calcular a média aritmética e obter a terceira carga, eu vou ter que somar essa informação com esta informação e dividir por 2, até porque eu tenho duas informações aqui. Então, eu vou ter que fazer exatamente o seguinte. Eu vou pegar 5 vezes 10 elevado a menos 6, mais 4 vezes 10 elevado a menos 6. Pego essa soma e, como se tratam de duas informações, eu vou dividir essa soma por 2. Só que antes de dividir essa soma por 2, eu preciso perceber que na soma que eu tenho fatores comuns. Por exemplo, nesse primeiro termo da soma, eu tenho 10 elevado a menos 6, e no segundo termo da soma, eu tenho também o fator 10 elevado a menos 6. Então, eu vou pegar esse fator e colocá-lo em evidência, certo? Para quem não lembra, colocar fator comum em evidência significa dizer que eu vou retirá-los, tá certo? De cada parcela dessa que eu tenho e vou colocar ele de uma forma que eu possa distribuir novamente com essas parcelas. Então, ó, se eu retirar o 10 elevado a menos 6 daqui, eu vou ter 5, coloquei aqui entre parênteses para separar, e se eu tirar o 10 elevado a menos 6 daqui, eu vou ter o 4. E eu coloco aqui em evidência o 10 elevado a menos 6. Perceba que eu posso também voltar a fazer a distribuição, tá certo? Como alguns chamam de chuveirinho, tá bom? Mas, o que é que eu tenho? Ó, agora é bem simples. 5 mais 4 vai dar 9. Aí eu coloco 10 elevado a menos 6 dividido por 2. Logo, eu posso dividir o 9 por 2. Antes de multiplicar isso aqui, não vai ser nem necessário. 9 dividido por 2 vai dar 4,5 vezes 10 elevado a menos 6. Esse valor aqui ele já está em notação científica, ok? E ele corresponde aqui à alternativa D. Esta é a resposta do problema. Então, a terceira carga corresponde a exatamente este valor. Eu trago agora para vocês uma segunda aplicação. Ó, 6 experimentos físicos foram realizados utilizando-se duplas aleatórias de cargas elétricas pontiformes. Cada experimento identificou a força elétrica. Os dados foram notificados na tabela. Então, eu tenho aqui a primeira coluna, o experimento, e na minha segunda coluna eu tenho a força elétrica, tá certo? No item A, eu quero que você entenda o seguinte. Qual foi a força elétrica média por experimento, certo? No item B, eu quero que você identifique a mediana da força dos experimentos. E no item C, eu quero saber se houve força elétrica modal e se houve, qual foi. Então, se você quiser tentar responder essa questão, dá uma pausa aí no vídeo e tente. Caso contrário, se houver dúvida, dá um play e prossiga assistindo a aula. Então, vamos lá. No item A, ele quer saber exatamente se houve ou qual é a média, tá certo? Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que somar todos esses valores e, obviamente, dividir por 6. Então, no caso da média, eu vou representar pela sigla MA, tá certo? Então, o que é que eu vou ter aqui? Bora lá. Eu tenho o meu primeiro experimento, que vai ser, vou colocar logo aqui a minha fração, tá certo? Então, perceba que eu tenho o primeiro experimento, eu tenho 2 newtons, já que se trata de força, né? Eu tenho 2
mais o segundo 1,5, mais o terceiro, eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 1. Ó, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 0,1, tá? Então, o dobro de 0,1 é 0,2. Então, aqui eu coloco 0,2. Mais 1,5, novamente, mais 1 newton, mais aqui eu tenho 3 vezes 10 elevado a menos 2. Ó, 10 elevado a menos 2 é 0,01. Então, o triplo disso vai dar 0,03, que vai ficar aqui, 0,03. Logo, eu tenho aqui 6 experimentos, então eu vou dividir por 6. E agora eu vou ter que somar, tá bom? Então, aqui, ó, muito cuidado, eu vou ter, ó, por exemplo, 2 mais 1,5 vai dar 3,5. 3,5 com 1,5 eu vou ter 5. 5 mais 1 eu tenho 6. Aqui eu vou ter 6,2, porque eu vou somar 6 com 0,2. E depois eu vou ter ainda 3 centésimos. Então, se você está na dúvida, ó, 6,2 mais 3 centésimos. Isso vai dar exatamente 6,23. Aí eu vou pegar 6,23 e vou ter que dividi-lo por 6. Então, eu vou pegar aqui, ó, 6,23 dividido por 6. E eu calculo a minha média. Isso vai dar o valor exatamente, na verdade, um valor aproximado, tá certo? 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6, 6 para 6, nada, tá certo? Aqui, agora eu vou dividir a parte decimal. Coloco aqui a vírgula, desço 2. Ó, 2 dividido por 6 não tem como dar 1, então é 0. Que vai dar 0 vezes 6 é 0, que sobra 2. E aqui, desço 3, 23 dividido por 6 vai dar 3. 3 vezes 6, 18, para 23 é 5. Se você quiser continuar, você pode continuar. Vamos fazer mais uma casinha, tá certo? Decimal. Então, eu vou ter aqui 50 dividido por 6. Isso vai dar igual a 8. 8 vezes 6, 48. Então, aqui resta 2. Vou parar por aqui. Eu já tenho um valor aproximado. Então, a minha média ela vai ser de aproximadamente, por arredondamento, 1,04 newton, tá certo? Essa daqui é a força elétrica média por cada experimento. Respondendo agora o item B, no item B ele quer saber a mediana, tá certo? Então, a mediana a gente já tinha aqui os valores, né? A gente vai, claro, representar pela abreviação ME. Só que no caso da mediana, a gente vai colocar em ordem crescente. Então, não sei se vocês lembram, mas o menor valor que nós tivemos é o 0,03, certo? Depois dele, a gente teve o 0,2. Logo em seguida, em ordem crescente, aqui nós temos o 1. Depois, nós tivemos o 1,5 duas vezes. E, por fim, 2. Ok. Então, ao todo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 experimentos na ordem crescente, essa força elétrica. E ele quer saber exatamente qual é a mediana. Como são 6 e 6 é uma quantidade par, então a gente vai destacar os dois termos centrais, que são 1 e 1,5. Então a gente destaca eles. Após destacar, a gente vai somar os dois para calcular a média dos dois. Então, somando aqui, eu vou ter 2,5. 2,5 dividido por 2, isso vai dar igual a 1,25, que vai ser a mediana de 1,25 newtons, tá certo? A mediana da força elétrica. E no último item, eu pergunto se há força modal, se há valor modal. Ó, o valor modal é o valor que mais se repete, e aqui, obviamente, a gente já percebe na hora de calcular ou determinar a mediana, que o valor que mais se repete, no caso, só é um, que se repete aqui, eu tenho 1,5. Então, a moda vai ser
1,5 newton. Então tá aí respondida a questão. Trago para vocês agora uma terceira aplicação. Vamos lá, acompanhe-me. A média aritmética de uma lista formada por 20 números é 12. Qual será a nova média se, letra A, acrescentarmos o número 33 a essa lista? Veja que ele não diz, ou ele não detalha quais são os 20 números. Ele apenas diz aqui no enunciado que a lista ela tem 20 números. E a média desses 20 números é 12. Então, o que é que a gente vai pensar aqui? Eu tenho 20 números que eu não conheço somados. Aí, essa soma eu vou chamar de forma estratégica, para eu não esquecer, a soma, certo? Dos 20 números. Pensa comigo. Como se trata de média, se eu estou somando 20 números e quero calcular a média, então eu somo esses 20 números que eu não conheço e divido por 20, obviamente. Veja, se eu tenho 20 números que eu não conheço, mas eu sei que a média dele deu 12, significa dizer que eu somo os 20 números, divido por 20, até porque eu tenho 20 números, e o resultado da média vai dar 12, como a questão já está dizendo aqui. E agora é só continha básica, porque quando eu pego a soma e divido por 20 e ela dá 12, significa dizer que essa soma dos 20 valores que eu tenho vai ser igual a exatamente 240, porque eu pego o 20 que está aqui e multiplico aqui também para ele ser eliminado. Em outras palavras, de forma bem coloquial, né? Eu passo aqui ele multiplicando, ok? Então, o que é que eu tenho aqui? Que é a soma dos 20 números, veja o que a gente conseguiu encontrar. A gente não sabe quais são os 20 números, mas a gente sabe agora que a soma deles dá 240. E o que é que aconteceu? Ele vai acrescentar o número 33 a essa lista. Se ele vai acrescentar o número 33, significa dizer que essa lista não vai ter mais 20 números, ela vai ter 21 números. Então, eu vou escrever a soma de 21 números. Só que o que acontece é o seguinte, eu vou acrescentar 33 nessa lista. Então, agora eu não vou ter mais uma soma 240. Eu vou ter uma soma 273, que é exatamente os 240 somados com os 33 que vão ser adicionados. Então, agora eu tenho 21 números somados, que resulta em 273. Só que ele quer saber o que é que vai acontecer com a nova média. É bem simples. Se eu tenho 21 números somados que dá 273 e eu quero descobrir a média, então eu simplesmente vou ter que pegar o 273 e dividir por 21 números. Exatamente isso que eu vou precisar fazer, tá bom? Então, eu vou fazer 273 dividido por 21. 27 dividido por 21 vai dar 1. Aqui restam 6, certo? Desce esse 3. 63 dividido por 21 dá exatamente 3. 3 vezes 21, 63 resta 0. Significa dizer que essa nova média, tá certo? Eu vou chamar aqui de N nova, a média aritmética, vai ser igual a 13. Pois bem, agora no item B, ele pergunta exatamente o quê? Qual será a nova média se retirarmos o número 50 dessa lista? Então, vê só, vamos lembrar o que fizemos no item A. No item A, a gente viu que se somar os 20 números iniciais, tá certo? Ele vai ter como resultado 240, tá certo? O resultado da soma. Só que o que vai acontecer agora é que ele quer que retire o número 50 dessa lista. Se eu vou retirar o número 50, então a lista não vai ter mais 20 números, ela passa a ter agora 19 números, tá bom? E se eu estou retirando 50, esse 50 ele vai diminuir do 240, ou seja, eu vou ter 240, retirando 50, vai dar 190. E agora eu quero saber a média. Se eu tenho 19 números somados, que dá 190, então a média vai ser exatamente eu pegar o 190, que é o total da minha soma, e dividir pela quantidade de valores que agora eu tenho, que é 19. E 190 dividido por 19 vai dar exatamente 10, que vai ser essa nova média. E agora no item C, o último item dessa questão 3, ele quer saber qual será a nova média se acrescentarmos o número 63 e retirarmos o número 51 dessa lista. Então, voltando lá à informação inicial, eu tenho uma soma de 20 números,
certo? Que vai dar 240, como já vimos desde a letra A. E o que é que vai acontecer agora? Ó, se eu acrescentar um número e retirar outro, eu vou continuar com 20. Por quê? Quando eu acrescento um, eu ficaria com 21. Mas quando eu retiro outro, eu volto para 20. Então, eu vou continuar com 20, tá certo? Só que, vou colocar aqui, só para lembrar que vai continuar com 20. O que vai acontecer é em cima do 240. Irão acontecer duas coisas. Eu vou acrescentar 63, então eu tenho aqui ó, o 240. Vou acrescentar o 63 e também vou retirar o 51. Então, isso vai interferir exatamente em cima desse 240. Ó, se eu somar 240 com 63, eu vou ter 303, certo? E desse 303, eu tiro 51. Se eu retirar 51, eu vou ficar exatamente com 252. Então, significa dizer que a soma dos 20 números vai ser agora 252. Ora, se eu tenho 20 números somados que dá 252 e eu quero descobrir a média, então eu vou pegar 252 e dividir pelos 20 números que eu tenho. E aí eu encontro a média. Fazendo essa continha, 25 dividido por 20 dá 1, sobra 5. Aqui eu tenho 52 dividido por 20 vai dar 2. 40 para 52 eu tenho aqui 12, certo? Agora esse 12 aqui eu vou trabalhar com decimal e ele representa 120 décimos. Então, como eu vou dividir o decimal, coloco aqui minha vírgulazinha, 120 dividido por 20, eu vou ter exatamente 6. 6 vezes 20, 120. Bateu aqui, fechou minha conta. Então, a minha nova média aritmética ela vai ser igual a 12,6. Espero que vocês tenham entendido aí essa terceira questão. E agora, pessoal, vamos à nossa quarta aplicação. Ó, a tabela seguinte informa a quantidade de cartões amarelos distribuídos por um árbitro em uma partida de futebol nos jogos por ele apitados durante uma temporada. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, né, bem simples. Por título, distribuição de cartões amarelos. Na primeira linha eu tenho o número de cartões, 0, 1, 2, 3 e 4. E aqui na linha de baixo eu tenho a frequência absoluta. O que é que significa dizer? Ó, houve 30 partidas que ele não aplicou cartões, 18 partidas que ele aplicou apenas um cartão, 7 partidas que ele aplicou 2, 3 partidas que ele aplicou 3 e 2 partidas que ele aplicou 4 cartões. E eu tenho aqui 3 itens que interrogam diante das informações fornecidas nessa tabela. O primeiro item, o item A, diz qual é o número médio, ó, segredinho aqui, ó, número médio de cartões amarelos distribuídos por partida, tá certo? Então, a gente vai ter que calcular essa média. Na letra B, ele quer saber qual é a quantidade modal do número de cartões amarelos aplicados por jogo. E na letra C, ele quer saber qual é a mediana por partida da quantidade de cartões amarelos aplicados. Então, eu tenho aqui ó, essas 3 palavrinhas-chave que deixam bem claro para mim o que eu tenho que resolver nessa questão. Então, vamos lá iniciar pela letra A. Qual é o número médio de cartões amarelos distribuídos por partida? Então, perceba que eu vou utilizar aqui a média aritmética do tipo ponderada, porque eu tenho repetições de valores que eu necessito calcular a média, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte, vou colocar aqui rapidamente, para a gente ganhar tempo. Letra A, eu tenho uma média ponderada, tá certo? Então, colocar aqui, eu já sei que vai se tratar de uma divisãozinha, certo? Então, o que é que eu tenho? Voltando aqui, eu tenho ó, 30 cartões, ou melhor, em 30 jogos ele não deu cartões, então eu tenho 30 vezes 0, tá certo? Então, voltando aqui, ó, eu vou ter 30 vezes 0, mais, voltando lá, eu tenho 18 jogos que ele aplicou um cartão, então coloco aqui, ó, 18 jogos vezes um cartão. Depois ele tem 7 jogos, 2 cartões. Então, temos aqui 7 jogos, 2 cartões. Logo em seguida, 3 jogos, 3 cartões. Então, em 3 jogos, ele aplicou 3 cartões. Opa! Deixa eu corrigir aqui. Pronto. 3 cartões. E, por fim,
ele tem 2 jogos onde aplicou 4 cartões. Então, ele vai ter aqui 2 jogos onde aplicou 4 cartões. Certo? Então, eu vou ter que aqui prolongar essa minha fraçãozinha. Vou dar uma ajustada aqui. Então, eu tenho aqui, ó, esse valor. Lembrando que eu vou ter que considerar a quantidade total de jogos. Então, ele tem, ó, 30 jogos, 18, já vai 48. Vou até anotar aqui, é melhor. 30, mais 18, mais 7 jogos, mais 3 jogos, mais 2 jogos, tá certo? Então, aqui em cima, com paciência, e o Enem gosta muito de cobrar isso, pessoal, você tem que ter eficiência, fazer correto no menor tempo. 30 vezes 0 é 0, opa, nem preciso colocar, 18 vezes 1 dá 18, mais 7 vezes 2 dá 14, mais 3 vezes 3 que dá 9, mais 2 vezes 4 que dá 8. Somando aqui eu vou ter 48, ó, 48 com 2, 50, 50 com 10, 60. Então, aqui embaixo, colocando, eu vou ter, somando essa parte aqui do numerador, eu vou ter 32, 32 com 9 dá 41, 41 com 8 vai dar 49. 49 dividido por 60 vai me dar a média, certo? Então, fazendo essa divisãozinha aqui, vamos lá rapidinho. 49 dividido por 60 é um número maior, né? Menor que diga, então eu vou dividir a parte decimal, 490 décimos. Isso daqui vai dar igual a 8, 8 vezes 60, 480, aqui restam 10, ok? Aqui eu vou dividir agora os centésimos, aqui eu tenho 1, sobra 40, e agora os milésimos, eu vou ter aqui 6, que dá 360, que sobra 40, e vai ficar sempre, ó, se repetindo, se trata de uma dízima, então eu tenho um valor aproximado, essa média vai ser aproximadamente de 0,82, tá certo? Cartões amarelos por partida. Essa é a média. Quando a gente volta aqui no item B, ele pergunta qual é a quantidade modal do número de cartões amarelos aplicados. Ó, se ele quer saber a quantidade modal, ele quer saber qual foi o número de cartões amarelos que mais se repetiu em partidas. Então, analisando aqui a tabela, veja, ó, olhando direitinho, cuidado para não se confundir. A quantidade modal do número de cartões amarelos aplicado por jogo vai ser exatamente 0. Por quê? Pensando direitinho, ó, significa dizer que houve 30 jogos que ele apitou, certo? Onde ele não aplicou cartões. Então, significa dizer que não aplicar cartão ocorreu com maior frequência, ocorreu em 30 jogos. Então, o número de cartões 0 vai ser a quantidade modal. Essa daqui é bem intuitiva. Então, venho aqui, ó, a moda vai ser 0 cartões. Tá bom? Alguns alunos se confundem e colocam 30. Cuidado, não são 30. Os 30 que estão lá não é quantidade de cartões, é a quantidade de jogos que ele não aplicou cartões. Pronto, pessoal. Para concluir a nossa questão, só ficou faltando responder, ó, o item C, que quer saber exatamente qual é a mediana por partida da quantidade de cartões amarelos aplicados. Então, a gente vai usar uma interpretação somente olhando aqui para essa tabelinha. Perceba que esse árbitro, ele apitou um total de 60 jogos, tá? Se a gente somar aqui, ó, a gente já fez isso agora há pouco, e dá 60 jogos. Então, colocar aqui, ele apitou 60 jogos. E eu não sei se vocês lembram, mas a mediana, ela exige que a distribuição esteja de forma crescente ou decrescente. E o bom é que aqui já está na forma crescente, ó. 30 jogos com 0 cartões, 18 jogos com 1, 7 jogos com 2, 3 jogos com 3, 2 jogos com 4. Então, perceba que esses 60 jogos também correspondem a uma quantidade par de jogos, logo não vai existir termo central. Mas uma lógica pode ser usada. Vê só, se eu pegar esses 60 jogos e dividir em duas partes, eu vou ter do primeiro jogo até o jogo de número 30, tá certo? O 30º jogo. E a outra parte vai ser do 31º jogo até o jogo de número 60, que esse árbitro apitou, tá bom? Então, veja, eu dividi esses 60 jogos em dois blocos, um de 30 e o outro de 30, dois blocos iguais propositalmente. Por que eu fiz isso?
para descobrir os termos centrais. Os termos centrais dessa minha distribuição vai ser exatamente 30, ou o 30º que diga, e o 31º. E olhando para essa tabela, a gente descobre. Veja, que se eu vou organizar de forma crescente, eu vou começar por 0. Aí eu vou escrever o 0 quantas vezes? 30 vezes. Então, eu vou fazer ó, 0, 0, 0, 0, uma tuia de 0, até escrever 30 zeros. Quando eu escrever 30 zeros, eu vou perceber que o 30º número que eu escrevi é qual? 0. Exatamente isso. Logo em seguida, depois que eu termino de escrever 0, o que é que eu vou escrever depois? Número 1. Que, por sinal, eu vou escrever 18 vezes, mas eu nem preciso me preocupar. Eu só preciso saber que o próximo que eu vou escrever é o número 1. Então, se eu quero saber a mediana dessa situação, eu só preciso calcular a média desses dois valores, conforme já foi explicado. Então, ó, a média aritmética, ou desculpa, deixa eu organizar aqui, colocar a mediana, né? A mediana, nesse contexto, vai ser representado pela sigla ME, ok? Eu vou pegar esses dois valores e calcular a média. Vai ficar 0 mais 1 dividido por 2. Isso vai dar igual a 1 dividido por 2, que é igual a 0,5 cartões amarelos. Ou seja, é uma mediana por partida de meio cartão amarelo, ok? Espero que vocês tenham entendido aí essa questão 4. E agora, pessoal, vamos à nossa quinta e última aplicação, tá bom? Ó, na aula de hoje. Em maio de 2015, uma onda de calor matou mais de 10 mil pessoas na Índia. No gráfico seguinte, constam as temperaturas máximas registradas no mês de maio na capital de Nova Delhi, além do recorde registrado em 29 de maio de 1944. Então, aí está o gráfico. Perceba que ele coloca uma linha do tempo de 2005 até 2014 e a máxima recorde em 1944, no dia 29 de maio. A partir de uma análise nesse gráfico, ele pede no item A o seguinte: considerando a relação dos valores das temperaturas máximas de 2005 até 2014, determine a média, a moda e a mediana, tá certo? E na letra B, ele pergunta o seguinte: qual deveria ter sido a temperatura máxima registrada em maio de 2015, a fim de que a média das temperaturas máximas registradas nesses 11 anos subisse 0,12 graus em relação à média do item A. Então, para a gente responder a letra B, obviamente teremos que responder ao item A. Então, vamos lá. Para responder o item A, eu já trouxe aqui, para agilizar o nosso tempo, a nossa média aritmética. Então, perceba que para calcular a média aritmética de 2005 até 2014, a gente já sabe isso, né? De cós salteado. Não relacione 1944 para não cair na besteira, porque vai dar errado. Você só tem que fazer a média do período que ele pede lá na questão. Então, você vai somar da temperatura de 2005 até 2014, somando e dividindo por 10, porque ao todo, ó, essas barras azuis são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu vou ter aqui um valor cujo somatório vai ser dividido por 10. Então, vai dar 439,8 dividido por 10. Então, isso aqui dá 43,98 graus Celsius, que vai ser a média das temperaturas nesse período indicado. A moda, como é o valor que mais se repete, então, quando a gente olha aqui, ó, nós temos a repetição do 42,7, ele repete aqui, aqui, ó, ele está aqui, aqui, e o 43 que está aqui, aqui. Os outros, eles não têm repetição. Logo, a distribuição ela é bimodal, ela possui duas modas, 42,7 e 43 graus Celsius. E no caso da mediana, eu quero mostrar uma técnica que eu ainda não mostrei a vocês nesses momentos, tá certo? Que técnica é essa? Ó, a gente viu que para calcular a mediana, a gente precisa colocar os valores da distribuição ou em ordem crescente ou decrescente. Mas quando você não tiver afim, você só precisa fazer a seguinte técnica. Ó, eu vou riscar o menor de todos e o maior de todos. Aí vai sobrar o que sobrar. Risco o menor de todos e o maior de todos. Beleza? Eu sei que tem 10 valores, então eu sei que é uma quantidade par. Logo, irão sobrar dois valores, que serão os dois que eu vou calcular a média para fechar a minha mediana. Então, bora lá. Qual é o menor de todos aqui? 42,7. Aí eu risco um só. 42,7. E o maior de todos? Ó, o maior de todos é 45,7. Pronto. Aí sobraram 8. Aí eu vou procurar o menor de todos. Ainda tem 42,7. Aí risco ele e risco o maior de todos dos que sobraram, 45,4. Risquei aqui.
Agora sobraram 6. Aí eu vou... Quem é o menor de todos? Ó, 43. E quem é o maior de todos? 45. Então, agora sobraram 4. É isso? Então, eu tenho aqui menor de todos, 43. E aqui eu tenho, quem é o maior de todos? 44,5. E quem foi que sobrou? Sobraram 44,1 e 43,7. Pronto. Pegamos esses dois e determinaremos a mediana. Pessoal, esses dois valores que eu acabo de circular seriam os dois valores que ficariam no centro se caso eu colocasse em ordem crescente ou decrescente. Então, eu já agilizei o processo e isso é muito interessante e é muito procurado esse tipo de agilidade na hora que vocês irão responder a uma avaliação ou uma seleção, tá certo? Eu tenho aqui, ó, que calcular a média, ou melhor, a mediana através da média desses dois valores. Então, eu vou somá-los, eu tenho 44,1 e vou somá-lo com 43,7. Somando os dois, o que é que eu vou ter? Ó, que dividir por 2, porque se trata de uma média para obter a mediana. Então, eu vou ter aqui 8, né? Como décimos. Aqui eu vou ter 7. E aqui eu vou ter 8. 87,8 dividido por 2. Fazendo essa divisãozinha, 87,8 dividido por 2. Eu vou ter 8 aqui, 4. Aqui eu vou ter 7. Aqui vai dar 3 vezes 2, 7. 6 para 7 é 1. E aqui eu vou dividir a parte decimal. Vai ficar 18 decimais dividido por 2, que vai dar 9. 9 vezes 2, 18. Estornado. Então, eu tenho aqui 43,9 graus Celsius de mediana nesse período, tá bom? E agora voltando para responder o item B, que diz o seguinte: qual deveria ter sido a temperatura máxima registrada em maio de 2015, a fim de que a média das temperaturas máximas registradas nesses 11 anos subisse 0,12 graus Celsius em relação à média do item A. Então, vamos lá. Lembre-se que no item a média que nós determinamos foi exatamente 43,98 e ele quer que aumente 0,12 graus Celsius. Então, a gente pega aqui esse valor, que vai ser o 43,98, onde ele deseja que esse valor aumente 0,12 graus Celsius. Somando aqui, eu vou ter 10, aqui vai 1, vai dar 11, aqui vai 1, vai dar 4, e aqui eu vou ter 44,10 graus Celsius, que é a mesma coisa que 44,1 graus Celsius. Beleza? Outra coisa importante que a gente precisa entender bem é o seguinte, que agora ele quer que a gente considere a temperatura até 2015. Então, ao todo, eu vou ter 11 meses. Eu tenho aqui 10 azuis, só que eu vou acrescentar 2015, então eu vou ter 11 meses. Ó, aí eu vou ter que somar tudo. Eu já sei qual é a soma desses 10 azuis, que dá exatamente 439,8. Então, eu vou escrever aqui, ó, 439,8 mais a temperatura de 2015, que ocorrerá no mês de maio, que eu não sei, a gente não sabe, a gente chama de x, que é o grande x da questão, dividido por 11, já que se tratam de 11 anos, né? Eu tenho 10 azuis com 2015, 11 anos, e eu quero que essa média agora seja 44,1 graus Celsius. Então, aqui é bem simples, eu tenho a equaçãozinha, esse 11 aqui está dividindo, então eu vou multiplicar 11 dos dois lados, ele vai multiplicar o 44,1. Então, eu tenho aqui, ó, 44,1 vezes 11. É uma multiplicação bem simples, porque a gente vai praticamente repetir a parte superior, certo? Somando aqui as parcelas, o que a gente tem? A gente vai ter 1, 5, 8, 4, aqui uma casa decimal, 485,1. Significa dizer, acompanha, que eu vou ter aqui, ó, 439,8 mais x, que vai dar igual a 485,1. Então, ó, eu vou isolar o x. Isolando o x, a gente vai ter exatamente 485,1 menos
439,8. Fazendo essa subtraçãozinha, a gente vai ter exatamente que temperatura deverá ocorrer em maio de 2015 para atender o critério solicitado no enunciado da questão. 485,1 menos 439,8. Subtraindo, aqui a gente vai ter 8 para 11, 3. Aqui eu vou ter 10 para 15, 5. 4 para 8, 4. 4 para 4, nada. Então, eu vou ter uma temperatura de 45,3 graus Celsius no mês de maio de 2015. Eu devo ter para atender o critério da questão. Tá certo? Então, pessoal, desejo aí bons estudos para vocês. Até mais.